Pedro, para começar o nosso bate-papo, qual que é a situação da febre aftosa aqui no país? Bom, hoje a febre aftosa ela é reconhecida como uma enfermidade de altíssima importância e é também reconhecida pelas autoridades sanitárias e tratada como prioridade máxima, né? Então, para falar um pouco sobre a febre aftosa, a gente precisa entender um pouco sobre a evolução dessa doença no país. Certo. Então, como desde do primeiro diagnóstico dessa doença no final do século XIX, a partir daí surgiram vários movimentos e vários órgãos surgiram com o intuito de controlar, prevenir e até mesmo erradicar essa doença no país. Então a gente pode pontuar alguns dos mais importantes, como por exemplo o Panaftose em 1950, a Cosalfa em 1970 e assim sucessivamente até coincidir em 1992 com a criação do Programa Nacional de Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa. Feito pelo Ministério. Feito pelo Ministério da Agricultura, né, o MAPA. Bom, para se ter uma ideia do número de focos, como foi essa evolução ao longo do tempo, em meados dos anos 90, quando surgiu esse programa, o Brasil tinha em torno de 3.000 focos de febre aftosa no ano. Muita coisa. Muita coisa. E hoje nós chegamos a zero, ao número de focos zero, desde 2005, quando houve os últimos focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul e Paraná. Ou seja, essa evolução são em torno aí de 10 anos sem sem foco da doença. Isso representa um marco importante, né, na nossa história. Então, hoje o Brasil ele pode ser dividido em áreas, em setores reconhecidos internacionalmente como áreas livres de febre aftosa e áreas não livres de febre aftosa. Dentro da área livre de febre aftosa, a gente tem estados livres com vacinação e livres sem vacinação. O importante é pensar que 77% do território nacional está contido dentro dessa área livre, ou seja, livre com e livre sem vacinação. E mais do que isso, 99% do rebanho bovino nacional, que hoje gira em torno de 210 milhões de cabeças, 99% desse montante está dentro desses 77% do território livre. Tá? Então isso é muito importante para o nosso reconhecimento internacional, consolidando aí a questão do Brasil ser o maior exportador de carne mundial e o segundo maior produtor. Isso reflete diretamente nessa condição. Então, a importância sanitária da vacinação, né, do país ser livre de febre aftosa é justamente isso, do Brasil se expor internacionalmente na exportação de carne. Exatamente. O Brasil é reconhecido internacionalmente através da OIE, que é um órgão internacional de epizootias, o Instituto Internacional de Epizootias, em que reconhece internacionalmente esses países como livre e assim impacta no comércio internacional de carne. E isso é bom, né, Pedro? Até para a gente atingir alguns mercados como dos Estados Unidos, por exemplo. Claro, sem dúvida. Esse ano foi um marco importante. Em agosto de 2016 foi firmado um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, permitindo aí uma comercialização de carne in natura do Brasil para os Estados Unidos. Ou seja, isso é uma abertura internacional muito importante, porque países como os Estados Unidos, Japão e Canadá tinham um mercado fechado para o Brasil. E com essa abertura, principalmente para os Estados Unidos, que é uma vitrine internacional, isso pode consolidar a venda de carne in natura brasileira para esses outros países, que gira-se em torno de um mercado, somando os Estados Unidos, em torno de 12 bilhões de dólares. Muito bem. Você mencionou aí na sua primeira resposta que tem estado, né, que Santa Catarina é um estado que não vacina, né, é zona livre de febre aftosa, sem vacinação. Por que Santa Catarina conseguiu esse status, Pedro? Isso é uma pergunta importante porque esse é o objetivo do nosso país. Não é? E Santa Catarina foi o pioneiro nessa situação por diversos fatores. A gente pode citar alguns aqui, como por exemplo circulação viral, ou seja, focos dessa doença ao longo de um período, ou seja, o Estado ficou ausente desses focos durante um período. O Estado possui um serviço veterinário de defesa sanitária eficiente e comprovadamente capaz de conter um possível foco.
Enfim, são inúmeras condições, como por exemplo as condições geográficas do estado, né, que facilitam aí o controle do trânsito de animais. Enfim, são várias os pontos a serem avaliados por esses órgãos internacionais para aí culminar com uma denominação de livre sem vacinação. Mas eu reforço aqui o risco também, em contrapartida, de estar livre sem vacinação. Né? Países como, por exemplo, Uruguai e Argentina, que passaram por esse estágio, hoje voltaram com a vacinação porque não estavam preparados para isso. Então, para se ter esse reconhecimento, precisa ter uma bagagem e precisa ser muito bem analisado.